Estes senhores não são sérios. Essa história de organizar reunião à noite foi estratégico para permitir que aquilo que eles quiserem dizer, que estiveram a fazer com o engenheiro Venâncio, como foi à noite, ninguém vai negar. Porque não viu como o Venâncio entrou, como o Venâncio saiu. Também acho que a ideia ali era que o Venâncio negasse. Para dizer que eu convidei a ele e ele negou. Daí que parece que o presidente da República não tinha ninguém do gabinete dele, entre membros do governo e assessores. Depois estamos a ver uma polícia muito criminosa. Estamos a ver forças armadas onde tem elementos de arnamo muito disciplinadas. Então estamos a tirar ilações aqui de que o segredo de recusar a integração de elementos de arnamo na polícia é para tornar a polícia da República de Moçambique um ninho de sequestradores, um ninho de criminosos, um ninho de protetores de traficantes de influência e de drogas. No recente debate aberto do FTV Debate, Dr. Muxanga expôs diversos pontos virais que decorreram ao longo da semana. Primeiro ele revelou o que realmente levou o engenheiro Venâncio Mondlane a se encontrar com o presidente Chapo, mas isso não é tudo. Ele também falou do escândalo das dívidas não pagas dentro da CTA. Muxanga não poupou a CTA, pedindo que a CTA faça eleições imediatamente. Entenda tudo. Primeiro é o que está a acontecer no ramo da educação. As crianças não estão a ter aulas do curso noturno. As aulas começaram todo o mês de fevereiro, agora está a terminar o março. Os professores não estão a dar aulas por causa da confusão das horas extras. Horas extraordinárias. Eu chamava a atenção aos professores que a felicidade da promessa de que tudo será pago dentro dos 100 dias é uma mão cheia de nada, é para corrigirem provas de exame e exame de admissão. Já fizeram isso, o governo já vos esqueceu. Os senhores estão a descarregar nos nossos filhos. Os nossos filhos não têm culpa no cartório. Não escolheram o país e o ano de nascimento. Não foram os nossos filhos que pediram demorar nascer. Nascerem neste milênio, neste século, com este governo irresponsável. Por isso queria pedir aos professores para que reivindiquem os vossos direitos. É preferível irem à manifestação aberta do que o que estão-nos a fazer. Essa manifestação de recusarem dar aulas ao curso noturno, sabendo-se que as crianças foram matriculadas para terem aulas no curso noturno. As crianças saem de casa para a escola só para irem vadiar e correm riscos. Os professores não estão lá, com sua razão, mas estamos a pedir, vale a pena anunciar uma greve geral, paralisar o ensino a todos os níveis, do que sabotarem aulas do curso noturno, pura e simplesmente porque o governo irresponsável da Frelimo não está a pagar. A segunda questão prévia que tenho é que, efetivamente, definitivamente, a audiência sobre a produção de provas em relação à previdência cautelar não especificada, intentada por associações econômicas filiadas à CTA, já teve lugar e a CTA foi instada pelo tribunal para até dia 19 de março deduzir a sua oposição. Acredito que já deduziu a sua oposição, mas acredito que melhor coisa do que deduzir a oposição, senhores dirigentes da CTA, senhor Coça, presidente da Assembleia Geral, convoquem eleições, porque esses órgãos já estão fora do mandato. Convoquem eleições para que se tome decisão. A verdade é que essa direção executiva não é ela que vai continuar lá. Ainda que ganhe quem quer que seja. Desde que não sejam vocês a manterem-se no poder à custa de manobras dilatórias. Façam um favor, deem valor ao empresariado, deem valor ao associativismo, convocando as eleições na Confederação das Eleições Econômicas de Moçambique, CTA.
e paguem as dívidas que têm. Parem de aldrabar. Foram pedir dinheiro a alguém para pagarem dívida a alguém que tinham aldrabado. Não sei se vão conseguir pagar os juros. Espero que depois não entrem em problemas com esse empresário que foram pedir emprestado o dinheiro dele para pagar dívidas. Muito obrigado. Sobre o diálogo, Muxanga revelou um segredo bombástico. Segundo ele, o governo da Frelimo é pior que o diabo, promete e depois esfaqueia. Muxanga lembrou os acordos tratados pós-guerra dos 16 anos, onde os oficiais da Renamo foram excluídos da polícia e outros setores administrativos pela Frelimo. Segundo Muxanga, a polícia moçambicana é um ninho de sequestradores porque foi projetada para ser assim. Primeiro agradecer que depois de eu ter apelado que Deus pudesse amolecer o coração do Daniel Francisco Chapo para deixar de ter o coração rijo, pior que o coração do faraó, ele pudesse aproveitar este tempo da quaresma, este tempo sagrado do Ramadã, para que marcassem passos. É importante conversar, é importante falar. Aliás, até o diabo conversou com os sagrados. Há um diálogo que está explícito na Bíblia Sagrada, onde o diabo vai ter com os filhos de Deus e conversa com ele, e depois de lá solicita que experimente, faça, atente ao Jó. E ele é dispensado. É um diálogo que fazem. E depois chega a um entendimento. Bom, tire-lhe tudo, desgrace-lhe, mas não lhe tire a vida. E o diabo cumpriu. Então, a minha preocupação aqui é que o governo da Frelimo é muito ativo na proposta de diálogo. Só que depois não cumpre. É pior que diabo. Faz coisas que não podem ser feitas. Nós não podemos ir a um diálogo surdo e mudo. Ou ainda que o diálogo seja de pessoas não surdas e mudas, seja um diálogo que não tenha ações concretas. Eu tenho aqui uma lista de coisas. Quero chamar a atenção ao engenheiro Venâncio Mondlane, para que ele não diga que não sabia. Então, quero que ele diga, vani dzeli le, niyo kala ninga situanga, vani dzeli le, niyo yala kuingisa. Ele tem que ouvir. Estas conversações não estão a ser muito diferentes das outras conversações que nós já tivemos. A Renamo teve conversações com a Frelimo para acabar com a guerra dos 16 anos. Nem tudo o que foi previsto foi cumprido. Isto feriu corações. Estou a falar, por exemplo, da questão das Forças Armadas. Os números tinham sido aprovados, foram corrigidos por consenso. Mas depois, o que nós sabíamos é que o Exército único é único. As regras do Exército devem ser iguais para todos. Mas depois de um determinado momento, em 2004, o presidente Chissano foi fazer despacho de retirada de oficiais generais do Ministério da Defesa, maioritariamente provenientes da Renamo. Esses Mackenzie, esses Machiavelli, Pascoal Mirandas, entre tantos outros, estavam no Exército. Saíram de lá por quê? E deixaram pessoas com idade superior, tipo o brigadeiro Samantop. Porque Samantop era da Frelimo, apesar da idade e ser combatente da luta armada de libertação nacional, tinha que se tirar Machiavelli, que era mais novo, porque não é Frelimo. Violou-se o princípio de confiança. Problemas da polícia. Vieram espanhóis aqui, que são os que criaram a Cipola. As regras combinadas não são aquelas que estamos a ver hoje. Temos o CISI, que é o ninho do partido Frelimo. Eu penso que o CISI tem que ser para todos os moçambicanos. Porque se calhar o melhor informador pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com a Frelimo. Porque esse está à procura
do bem para o povo moçambicano e não do bem para um determinado grupo. Este é o problema do presidente Chissá. Depois disto, nós tivemos um acordo sobre a integração na administração pública da zona administrativa de Pelarama, onde eu tive a sorte de ser membro desse protocolo. E a partir desse dia, leio melhor todos os textos dos acordos gerais. Depois das eleições de 1994, 1995, 1994, 1995, os provenientes da Renamo desapareceram da administração pública. Significa, não sendo da Frelimo, não poderiam continuar na administração pública. É uma maneira de discriminar. Isto marcou corações de pessoas. Tivemos o problema que nós tivemos. Houve entendimento sobre o fim da guerra que me levou à cadeia, na BO. Presidente da Câmara e presidente Guebuza, Mochim, terminou a sua maneira. Havia garantia de que elementos da Renamo iriam integrar a polícia. Até hoje não temos nenhum comandante proveniente da Renamo, seja no ramo, ou intervenção rápida, ou guarda-fronteira, ou o PAI, ou polícia de trânsito, ou polícia de proteção. O Estado não se constrói assim. Houve mais um outro acordo, onde os elementos da Renamo deveriam ir integrar os comandos da polícia. Houve pessoas que foram selecionadas de Gorongosa, vieram para Maputo. Quando chegam a Maputo, a coisa muda, devem ir ao estágio nas esquadras. Foram ficar nas esquadras. Passado algum tempo, agora estão a receber sentadas nas suas casas. Estão ainda no estágio, para depois voltar a integrar as forças de defesa e segurança. Depois estamos a ver uma polícia muito criminosa. Estamos a ver forças armadas onde tem elementos da Renamo muito disciplinadas. Então estamos a tirar ilações aqui de que o segredo de recusar a integração de elementos da Renamo na polícia é para tornar a polícia da República de Moçambique um ninho de sequestradores, um ninho de criminosos, um ninho de protetores de traficantes de influência e de drogas. Tivemos DDR, que agora está em banho-maria. Desmobilizados, que devem ter direito à pensão. Não estão a ver pensão. E os visados acabam ficando furiosos com a sua chefia. Acham que o chefe não está a dar conta. São práticas que nós achamos que devem terminar. Porque se conseguiram fazer isto com o presidente da Câmara, conseguiram fazer isto com o presidente Yusuf, conseguiram alterar o texto da lei eleitoral feito por consenso, foram buscar uma lei revogada em 2010 para nos criarem confusão de roubar votos. Não acredito que este grupo não vá voltar a fazer o mesmo no entendimento que tem com o engenheiro Venâncio. Por isso quero chamar a atenção ao povo moçambicano, ao engenheiro Venâncio, para não se contentar demasiadamente. Primeiro tem de ter tudo isso escrito em papel. E depois, apesar de estar tudo escrito, é preciso ver se a implementação respeita a letra e o espírito. Está-se a discutir agora as reformas. As reformas, meus irmãos, devem terminar próximo ano, para permitir que em 2027 a Comissão Nacional de Eleições tenha nova roupagem, o Conselho Constitucional tenha nova roupagem, o STAE tenha nova roupagem. E esses novos órgãos com nova roupagem preparem todo o expediente conducente às eleições autárquicas de 2028. Serem eles a discutirem e a proporem o seu orçamento e onde é que podem ter o material para garantir
eleições livres, justas e transparentes. Se nós não fizermos isso, nada feito. Em 2028, depois das autarquias, ou 2029, voltaremos à confusão. E nós temos que parar da confusão, porque a confusão está a atrasar o nosso país. E por que eles estão a fazer isto? Estão a fazer isto porque vivem disto, vivem da aldrabice. Por isso, eu saúdo o acordo, apesar de ter sido à noite. Gostaria de propor que os encontros fossem feitos de dia, porque à noite é para outro tipo de práticas. De noite é para feiticeiros. De noite não é bom momento. E que horas? De madrugada. O encontro começou 22 horas e terminou 1 hora de madrugada. Por que, senhor presidente, tínhamos que fazer encontros à noite? Depois há outra questão que eu fui ver ali naquela fotografia. Os componentes, as pessoas foram fazer, não aparecem na foto todos. Há outros aí, só vi Diniz aí, que também estava a tentar dar as costas, não sei se tinha medo de quê. O advogado Mutola, que deu cara, o bastonário da Ordem dos Advogados. Os outros eu não vi. Espero sinceramente que os testemunhas, os representantes das partes, sejam pessoas sérias, que não vão nos trazer problemas do texto, da redação, daquilo que foram os entendimentos alcançados. E aí podermos partir. Estou satisfeito, falei muito, até a pessoa dizia que eu estava a exagerar, mas graças a Deus, antes de eu perder minha voz, porque eu tinha jurado falar até a voz roncar, que o pai não colou a mina a pedir que Chapo mude de comportamento e vá reunir com o engenheiro Venâncio. Isso está a acontecer, mas não é tudo. Não quero ficar contente, ultrapassar, para não ficar igual ao cabritinho que caiu em cima da árvore, por ficar contente por causa de coisas que não eram absolutamente nada. Esperamos que, dado que foi o primeiro passo, a Polícia da República de Moçambique pare de continuar a fazer sequestros. Independentemente de mandatos judiciais que existem, as buscas devem ser feitas de acordo com a lei na República de Moçambique. As pessoas devem ser notificadas. Aquele que for renitente, que negar-se a apresentar, esse é que tem que se buscar. Mas quando chegam lá, que se façam acompanhar pela polícia local e pelos responsáveis do bairro. Não partam quintais de pessoas. Não partam vidros das casas das pessoas. Peguem megafones que estão no STAE. Peguem megafones que estão na saúde. Falem, gritem com megafone. Não queremos ouvir disparos nos bairros, deixar-me de dormir. Nós temos que parar com isso. Porque isso é que cria violência. Hoje cruzei com a escolta do presidente da República. Foi vergonhoso aquilo. O presidente cercado por 2 blindados. Se o presidente é honesto e justo, já fizemos o acordo, não há manifestações, não precisa de andar com blindados. Só falta trazer, quer dizer, vergonha autêntica. Se o próprio presidente da República não nos dá confiança, como é que nós os outros vamos ter confiança de que este aperto de mão que se fez é um aperto de coração aberto? Se ele foi eleito pelo povo, qual é o medo que tem de andar onde o povo dele está? Por isso, quero apelar a todos para apoiarmos este diálogo, mas temos que mudar os procedimentos. Parar de sequestrar jovens. Parar de fazer buscas fora daquilo que as normas emanam na República de Moçambique. Questionado sobre os recentes encontros políticos e deixou uma mensagem clara sobre a falta de transparência nos processos. Segundo ele, o encontro noturno entre as lideranças demonstra falta de seriedade e estratégias obscuras. Quando você organiza reuniões à noite, sem testemunhas oficiais, está a criar espaço para manipulações, afirmou. Muxanga também criticou a ausência de membros do gabinete presidencial e a divulgação feita por contas pessoais em redes sociais.
o presidente tem canais oficiais para comunicação. Por que usar intermediários não credenciados? Questionou. Ele destacou que, em assuntos de Estado, é essencial a presença de figuras como o chefe da Casa Militar ou o conselheiro de assuntos institucionais para garantir transparência. Entenda tudo. Além disso, Muchanga alertou para os riscos de acordos verbais sem documentação formal. O papel é fundamental. Não queremos repetir os erros de conflitos internacionais que se arrastam por falta de documentos assinados, disse. Ele exigiu prazos claros para implementação de medidas, lembrando que o país não pode parar enquanto se brinca com acordos. O que poderá ter falhado para este encontro ser levado tão assim às críticas, no sentido de que não foi anunciado, o encontro foi à noite? Como que deveria ser este encontro numa plataforma um pouco mais que podia ser aceita pela comunidade? A comunidade não recusa o encontro. Lamentavelmente, o engenheiro Venâncio, de livre e espontânea vontade, ele andou a prometer que ele quer ser diferente dos outros. Porque os outros fazem coisas sem consultar o povo. E eu disse, está a parecer que ele está a esticar muito a perna. E esta cova não é muito funda. Quando você estica muito, corre o risco de cair no entorce, por causa de bater com força. Não, porque ele... Calamos. Porque em algum momento é melhor deixar as pessoas irem para frente. Depois, agora já queremos tirar a ele. Porque quase que também já está quase a afogar. Estes senhores não são sérios. Essa história de organizar reunião à noite foi estratégico para permitir que aquilo que eles quiserem dizer, que estiveram a fazer com o engenheiro Venâncio, como foi à noite, ninguém vai negar. Porque não viu como o Venâncio entrou, como o Venâncio saiu. Também acho que a ideia ali era que o Venâncio negasse. Para dizer que eu convidei a ele e ele negou. Daí que parece que o presidente da República não tinha ninguém do gabinete dele, entre membros do governo e assessores. Nem havia televisão lá. Por isso, imagens foram tiradas por telemóvel. Mas isso não é problema. O primeiro encontro, o encontro de quebra-gelo, pode se realizar desta maneira. Lamentamos apenas a hora. Meia-noite. 1h de madrugada. Depois, quem são as principais fontes? É alguém que não sei se é amigo do presidente, que o presidente é que tira e manda na sua conta pessoal a fotografia e um pequenino texto. E essa pessoa é que começa a lançar já de manhã. E é Nangatumba. Eu não quero falar do nome dessa pessoa aqui. Não sei se essa pessoa é de maior confiança do presidente para ter sido ela a nos comunicar. Porque o presidente tem meios oficiais. Tem um conselheiro de assuntos institucionais, o Dr. Mukanheia, que eu acho que devia ter estado no encontro. Independentemente de ser Frelimo, se estiverem a tratar coisas sérias, Mukanheia é obrigado a guardar sigilo sobre questões da presidência em relação aos seus comparsas do partido Frelimo. O presidente da República poderia ter convidado o chefe da Casa Militar para, na qualidade de funcionário do Estado, testemunhar o que estava-se a dizer e vermos essas imagens para podermos perguntar. Eu não vi, só vi o presidente sozinho. Parece que quem estava mais acompanhado era o Venâncio do que o presidente Chapo. Não estou a desconfiar, só estou a chamar a atenção em função do conhecimento daquilo que eu sei em relação à matéria de governação e administração pública. Porque o presidente Chapo não está a tratar questões da família Chapo ali, está a tratar questões do Estado moçambicano. Estão de parabéns, Lepsitsonga Absubona, Kambe Lavangopo. O pouco vimos, mas queremos mais. E a próxima, gostaríamos que as coisas fossem mais claras, mais transparentes do que a água. Ainda que pensem em fazer o encontro, convocam-se secretamente, mas ao terminar, para evitar que cada um diga das suas, apareçam os dois, digam-nos coisas e tragam-nos o papel, porque o papel é muito
é muito importante. O acordo assina-se no papel, não se assina na boca. Nós não queremos ter aqui história do Israel e Hamas. Não queremos ter aqui história da Ucrânia e Rússia. Não queremos ter aqui história do Ruanda e República Democrática do Congo. Aí lá vem Chiloambila do Wakonga Gamiku Sul. E Chiloambila significa aquela linha que cruza, que nunca termina. É uma brincadeira que lá na minha aldeia, mas acaso as crianças fazem. Chiloambila, ao Gamiku Sul, Chiloambila. Isto tudo que está-se a discutir tem de ter prazos de implementação e respeitar o calendário, porque o país não está parado. Este povo parece não estar definitivamente preparado para perdoar as alfacatruas da Frelimo. Por isso nós não queremos que nas próximas eleições o presidente da mesa caísse em cima do pessoal do STAE, pessoal das mesas, polícias, Conselho Constitucional, órgãos eleitorais. Não queremos isso. Acho que aprendemos o suficiente. 360 e tal pessoas que foram mortas. Não é pouco. Dezenas de polícias que abandonaram suas casas porque estão a ser perseguidas pelo povo. Não é pouca coisa. Desestruturação de casas, de famílias. Eu conheço jovens do próprio Partido Frelimo que não vivem nas suas casas. Hoje dormiu aqui, amanhã vai dormir ali, depois de amanhã vai dormir ali. Isso não é vida. As crianças não estão a estudar. Foi graças a Deus que a primeira secretária da Frelimo em Nhambane não perdeu a vida. Seu acompanhante perdeu a vida lá. Batido e irrigado de água quente, como se fosse um javali a ser descamado pelos caçadores. Onde é que vamos com esse tipo de vida? E os pais daquele moço, os filhos daquele moço, o futuro que aquele moço representava na sociedade. Digo isto do moço que foi morto da Frelimo, a mesma coisa digo em relação aos jovens apoiantes do Venâncio que foram sendo crivados. Desde Ressane Garcia, Massinga e muitos tantos outros sítios. Lamento que neste momento que estamos a fazer o programa, estão a dizer que a Maracanã há pessoas que estão a atacar os outros para não fazerem transporte de passageiros. Mas aparenta que esta confusão é confusão entre transportadores. Eu acho que as associações devem saber discutir os seus assuntos em sedes próprias e não na rua. Lamento que o Xexé está bloqueado, não há chapa. Mas é o pessoal da Astrogasa que está-se a degradar. Bloquearam a cidade. Não é Venâncio que está aí. Lamento que Xdenguela esteja bloqueado, porque a população entende que há um empresário que tem que investir porque está a dar boas coisas. E o governo está a negar que esse empresário continue com as suas obras. Quando é o único empresário que, chegado ao local, a primeira coisa que fez foi empreendimento de educação. Construiu salas de aulas para os alunos poderem estudar. Construiu escola. Depois não pode fazer mais os empreendimentos dele, porque há regras do meio ambiente que foram violadas. Quando era tempo de construir escola, não havia regras do meio ambiente. Quando o empresário já quer fazer a sua infraestrutura, já há regras do meio ambiente. Qual é a diferença que existe entre um edifício, minha residência, e o edifício sala de aula e residência dos professores? Há alguma diferença? Estamos a brincar com coisas sérias. O povo está a sofrer. E este sangue, eu sempre disse, o sangue que está a ser derramado, Dr. Chapo, o sangue que está a ser derramado, engenheiro News, o sangue que está a ser derramado, engenheiro Venâncio, conta. Deus vai cobrar esse sangue. Deus vai cobrar esse sangue. Da mesma maneira que já cobrou alguns. Alguns perderam seus melhores filhos por causa destas brincadeiras. Quando peninga está psuana, vamos respeitar o sangue dos pobres. Marcamos o primeiro passo. Vamos marcar passos seguros. Que haja transparência, que haja confiança, nada de mafia. Desculpa, doutor Pangaia. Levantou uma questão que anda a me roer o coração há muito tempo. Desde que começou a confusão no Instituto Médio de Saúde, começaram a surgir muitos estatutos de formação em saúde, onde não se forma absolutamente nada. Está-se a distribuir certificados. Os professores que andam lá
não tem qualidades, não há laboratórios. Cada estudante tem que comprar o seu material. E esse material nem se sabe onde é que se compra. Matola é vítima desses institutos. Em Macantona há um Instituto de Ciência de Saúde. Na cidade da Matola há 2 institutos. Um deles deu aulas, um determinado ano chegou no meio, os professores desapareceram com dinheiro. Mas, quer dizer, Beira já nem falo. Então, há pessoas dentro do Ministério de Saúde que vivem desta máfia, estão a desestruturar o Sistema Nacional de Saúde no concernente à formação, que é para obrigar que as pessoas vão às suas escolas mal concebidas para irem roubar o dinheiro do povo. É a mesma coisa que está a acontecer com a desordem que anda na clínica do Hospital Central de Maputo, que é para obrigar que os doentes vão às clínicas privadas, em detrimento do Instituto do Estado. Está a acontecer também em relação a algumas universidades, onde o professor dá aulas quando quer não faz nada. Eu conheço um professor de antropologia que, se calhar, as pautas dele deviam ser verificadas. Porque eu passei da UP em 2007, 2008. Esse professor continua com o mesmo defeito. Por causa de... Vou evitar dizer o nome dele. Vi pautas dele com estudantes com 11, mais de 60 estudantes. 10. Estudante que tira boa nota a Sociologia. Tira boa nota a História da África. Tira boa nota a Psicologia. Tira boa nota... Só na Antropologia é onde os estudantes não conseguem. Que raio de professor é esse? Esse professor é criminoso, tem que se investigar as pautas da UP, verificar-se bem as notas da antropologia. As pessoas não nasceram do ventre da mesma mãe para terem os mesmos defeitos, de não conseguirem tirar 14 nem 15. Mesmo quem tem 17, 18, na antropologia não passa 12. É brincadeira de mau gosto. A duplicação de salário está na Assembleia da República. Exato, fazia menção de outros membros. Onde o Gido Vaz é uma das pessoas. Gil Aníbal é uma das pessoas. Mas há muitos tantos que aceitaram ser deputados, mas não querem cumprir a lei da propriedade pública. E agora andam a murmurar porque lá onde estavam, onde se diz que nem iam assinar livro do ponto, parece que recebeu mais do que o que vão receber na Assembleia. Por isso Gil Aníbal agora começou a atacar. E queria aconselhar a eles, se a coisa não dá, é melhor suspender o mandato, regressem para as vossas empresas, do que criarem a desordem que estão agora a tentar criar. Porque o Estado moçambicano acredita que não vai mudar a tabela salarial do deputado para o pagar como paga o PCA de uma empresa, que é proposta do Gil Aníbal. Não seria mal o deputado receber $10 mil. Aliás, há países que pagam isso, 15 mil, 10 mil, 12 mil. Mas se o país não tem, temos que nos contentar com o pouco que temos. Agora, não é diabolizar as instituições. Por isso que nós estamos a pedir para que o pouco que se deve aos professores se dê, o pouco que se deve aos enfermeiros sejam dados. A outra questão que nós temos, mas não são só esses, tem tantos outros deputados lá, que não me vê a memória. Aliás, o chefe da bancada da Frelimo também tinha o mesmo problema, o Feliz. Não sei se já resolveu ou continua a receber as duas coisas. Temos o problema da corrupção nas alfândegas. A corrupção nas alfândegas é muito séria. Há carros que foram importados dentro de contentores em nome de fardos de calamidade. Dependendo do tamanho do contentor, há contentores que podiam trazer consigo 2 carros de luxo. E esses carros chegaram a Moçambique, falam de mais de 500 viaturas. Não pagaram direitos aduaneiros. O Instituto de Transportes Terrestres negou colaborar e facilitou
o licenciamento dessas viaturas na República de Moçambique sem terem pago os direitos aduaneiros. Num jogo onde está envolvido o diretor-geral das alfândegas. Há um processo na Procuradoria há mais de 3 anos que não está fechado. Os trabalhadores, os funcionários da alfândega estão a dizer que já chega. Querem que esse assunto feche. Para demonstrar que em Moçambique estamos comprometidos com a luta contra a corrupção. A Procuradoria, a um determinado momento, tinha pedido o afastamento e prisão do diretor-geral das alfândegas. Só que o juiz entendeu que tinha que pagar caução. O prejuízo estimado é de 1 bilhão e 100 milhões de meticais. E o diretor-geral das alfândegas foi pagar 5 milhões. Está em casa, continua a dirigir. Com risco dele destruir as provas. Isto preocupa os funcionários das alfândegas. Também há informações segundo as quais há pessoas que andam lá dentro a cobrarem dinheiro. Cada terminal tem que entregar 1 milhão e 500 na sexta-feira. Ressano Garcia, 1 milhão e 500. Porto do Maputo, 1 milhão e 500. Aeroportos, 1 milhão e 500. Terminal da Beira, 1 milhão e 500. Machipanda, 1 milhão e 500. Nacala, 1 milhão e 500. Pemba, 1 milhão e 500. Somado esse dinheiro são cerca de 12 milhões por cada sexta-feira. E esse dinheiro é transferido através de despachantes. E esses despachantes juntam dinheiro, vão entregar a alguém lá nas alfândegas e carregam o dinheiro a dizer que vai entregar na Casa Grande. A Casa Grande está na Julius Nyerere, lá onde há uma bandeira muito grande. São funcionários das alfândegas, já estão cansados. Também há alguém que foi chefe nas alfândegas, que é membro do Comitê Central da Frelimo, que foi criar escritório da sua empresa privada dentro das alfândegas. É uma empresa que está a gerir selos de mercadorias. Ora, amigos, a selagem de mercadorias, a marcação de combustível, são assuntos do Estado. Por que fosse buscar privados para fazer isso? Isto vem-se adicionar à história dos Kudumbas, MCNetes, que depois ficamos a saber que não é de ninguém aquilo, é uma fonte de receita do Partido Frelimo. E o próprio Partido Frelimo agora já não está a receber nada. Aquela fonte de receita de um grupo de bandidos que se juntaram das alfândegas, da autoridade tributária, dos serviços de informação e segurança do Estado e formaram aquilo para roubar o dinheiro do povo moçambicano. Os nossos portos estão muito caros. O combustível está caro em Moçambique mais do que Malawi por causa dessas brincadeiras aqui. Aquilo que dizia o engenheiro Venâncio. Nós pagamos IVA 7 vezes. Quer dizer, 15 vezes 7 dá quanto? Isso tudo... Amigos, se nós queremos trabalhar para este país, vamos ser sérios. Vamos parar. Estamos a pedir aos tribunais, à Procuradoria, para serem sérios. E quero aproveitar a oportunidade para pedir ao presidente do Tribunal Supremo, como presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, para intervir naquele processo onde está envolvido o juiz, está envolvido o advogado, está envolvido o administrador indicado pelo tribunal, o administrador de insolvência, que roubaram 7 milhões dos trabalhadores da Sementes da Beira. Aquele povo merece. Entreguem dinheiro dos pobres aos pobres. Não há nenhum trabalho que justifique que o advogado ganhe 4 milhões numa sentada. Não há. Não há nenhum trabalho. Façam isso antes que o povo vá cair em cima do juiz, antes que o povo vá cair em cima do advogado, antes que o povo vá cair em cima do administrador de insolvência. Todos os dias há manifestação no tribunal na Beira. Isso tem de envergonhar qualquer um.
Depois aparecem pessoas, alguns religiosos, alguns acadêmicos. Tem que se respeitar instituições. Porque as instituições... Qual instituição? As instituições é que devem saber se fazer respeitar, mas é. Que soberania tem um juiz que anda a roubar dinheiro dos pobres? Indicar administrador de insolvência onde não é necessário haver insolvência? Contratar um advogado para aparentar que está a ajudar quando é para roubar dinheiro dos pobres? O que é que custou entregar dinheiro ao representante dos trabalhadores? Porque há sindicato lá. Uma brincadeira de mau gosto. Por isso, meus irmãos, não estamos contra ninguém. Estamos a pedir que as coisas mudem. O Ministério de Saúde está a nos provar que tem capacidade de fazer 200 cirurgias em 100 dias. Vamos começar a procurar saber quantas cirurgias faz o Hospital Central em um mês. Porque não pode haver essa capacidade nos 100 dias do início do governo. Esta capacidade tem que existir todos os dias e todos os meses. Ministério do Transporte. Temos que dar o transporte público a empresas de responsabilidade. A empresa onde foram alugar esses hungrias aqui, do Matebula, na África do Sul, está interessada em explorar o transporte urbano. Vamos entregar, vão nos ajudar. Do que esta coisa de andarmos a aturar indisciplina. Compramos caro com fundo do Estado. Tiramos dinheiro do Tesouro. Entregamos alguém para criar cooperativa. Depois estamos a criar problema. Está a andar a furar pneus dos carros dos outros. Em nome da manifestação. Nem o autocarro paga, nem trabalhadores paga e passa a vida fazendo disciplina na estrada. Portanto, queremos pedir a responsabilização. O Presidente da República tem de parar de dar oportunidade às pessoas que foram reprovadas no governo passado. Eu estou de olho sobre o senhor Machatini, por causa do seu passado no Ministério das Obras Públicas. No DPCCN trabalhou bem, mas nas obras públicas, há muitas nódoas, irmão. Por isso, estou com olhos, com binóculos, a acompanhar os teus passos. Sobre a duplicação salarial e corrupção nas alfândegas, as revelações foram chocantes. Muxanga revelou que os diretores ganham milhões enquanto desviam bilhões. Sistemas paralelos de cobrança operam dentro dos portos. Muxanga detalhou esquemas complexos que encarecem produtos básicos e prejudicam a economia nacional. Estamos a pagar IVA 7 vezes sobre os mesmos produtos, denunciou. Exato, muito obrigado. Assim. Eu tenho uma crítica que acho que é oportuno eu fazer ao presidente Chapo. O presidente Chapo falou de reduzir o número de viaturas e disse que não ia haver viaturas novas protocolares. Entretanto, ele traz um novo fenômeno. Para além dos blindados que estão a seguir, que deviam estar em Macomia a combater os insurgentes, o presidente Chapo tirou a sede do governo para qualquer província onde ele estiver, num momento em que não há dinheiro. O Conselho de Ministros já viajou para Cabo Delgado. Bom, entendemos. Também Cabo Delgado é a situação de guerra, sei lá o que. Agora carregou o Conselho de Ministros para Niassa. Aqueles senhores têm casas. E quanto custa a hospedagem do ministro? As ajudas de custa que poderiam ser evitadas se o Conselho de Ministros tivesse lugar no Maputo. Eu acho que não está escrito em nenhum sítio que o Conselho de Ministros só pode reunir às terças-feiras. O Conselho de Ministros pode reunir, por exemplo, amanhã, já que o presidente tinha viagem. Estava segunda, terça e quarta fora. Podia ter-se adiado a reunião do Conselho de Ministros, de terça-feira, e os ministros estarem em Maputo. Há ministros que viajaram aqui só para irem dormir em Niassa, assistiram ao comício, depois participarem na reunião do Conselho de Ministros e voltar para Maputo. Não faziam parte da delegação. Sr. Presidente, para nós que não temos dinheiro, precisamos de dinheiro para pagar professores que estão a ser devidos, dar de comer aos doentes nos hospitais,
dar de comer os militares que estão a combater. Achamos que é desperdício isso. É exagero. Está a criar mau vício aos ministros. Os ministros devem sair nas províncias, aos distritos, quando há um trabalho concreto. Há um vício que anda neste país de diretores que, para dispensar um determinado funcionário, deslocar-se a algum sítio, tem de levar a guia também do diretor para mandar carimbar, para ganhar ajudas de custa. Já tivemos o mesmo problema na educação, de diretores, chefes de secretaria e professores de educação física, que tinham horas extras do curso noturno. Não sei se a educação física dá-se à noite, se o chefe da secretaria, a secretaria está aberta à noite, mas já tivemos isso. Por isso que o Ministério da Educação quer validar as horas extras. Então, não nos obrigue a criar uma equipe que tem de validar as razões que levam o presidente a sair com todo o Conselho de Ministros para uma determinada província. Exato. Penso que há muita coisa que podemos fazer. Esse dinheiro pode ser economizado e ser usado para as melhores coisas. Há entendimento. Não há de haver manifestação. Dispense os blindados voltarem para Cabo Delgado para irem combater insurgentes. Exato, obrigado. Eu mesmo ainda continuo consigo, deputado Muchanga, num breve olhar, mesmo uma capacidade de síntese, questão de expectativa sobre o Fundo de Desenvolvimento Local. Eu não tenho expectativa nenhuma sobre nenhum fundo, porque não conheço nenhum fundo que cumpriu o seu papel nesta República de Moçambique. Eu conheci o Fundo de Fomento Pecuário, que não cumpriu o seu papel. O Fundo de Reabilitação Econômica, que não cumpriu o seu papel. O Fundo de Habitação, onde o Machatina até tem processos em tribunais, anda a ameaçar pessoas, que também não cumpriu o seu papel. As casas do Fundo de Habitação construídas, os chefes têm casas em Nhambane, têm casas em Xexai, têm casas em Mapu. Em cada bairro onde há casa do Fundo de Habitação, há uma senhora que era chefe lá, tem casa em todos esses sítios, registrados em nome dos seus familiares. Eu próprio já me encarreguei, fui denunciar isso no Gabinete de Combate à Corrupção e indiquei as casas. Passam cerca de 6 anos, não estou a ter resposta. Acredito que os procuradores também do Gabinete de Combate à Corrupção podem ter recebido parte dessas casas, porque há muitos esses jogos. Não podemos continuar a trabalhar dessa maneira. Tivemos o Fundo da Paz, Reconciliação Nacional, que o dinheiro acabou lá nos gabinetes e as pessoas não estão a pagar. Temos o Fundo de Iniciativa Juvenil, que não está a dar nada. Temos o Fundo de Transportes, que está a financiar coisas que não nos valem nada. Hoje foram alugar os autocarros na África do Sul. Há motoristas sul-africanos que estão aqui. Se os sul-africanos têm autocarros e têm motoristas, nós só precisamos de meter o cobrador lá. Por que não entregar isso a eles? Gerir, trazem transporte aqui. E vamos ver se o povo vai negar apanhar aquele autocarro. E o outro, até podemos falar com ele, para além daqueles... Aquele senhor Matebula tem aqueles autocarros que normalmente na África do Sul usam nas horas de ponta. Ou usam de manhã, muito cedo, e usam à tarde, quando as pessoas estão a fazer serviço para casa. No meio circulam os chapas pequenos. Isso está a ajudar muito. Não há bloqueamento de ruas. Há muita gente a ser transportada. É boa experiência. Até as companhias sul-africanas, quando chega o momento de Magaízas, em dezembro, o tempo da Páscoa, costumam trazer aqueles autocarros ali a carregarem quê? A carregarem mineiros. Por que não entregar Matebula, gerir o transporte de passageiros aqui, acabarmos com o TPM? Porque o TPM só está nos a criar prejuízo. A única coisa que vamos buscar na África do Sul serão o dinheiro, será a tecnologia, será a experiência. E ele também vai empregar moçambicanos aqui. Nós precisamos de passar destas situações, porque são situações que efetivamente podem ser resolvidas. A par disso, há oficiais do Exército e oficiais
da polícia, o que está escrito na lei, incluindo outros funcionários do Estado, é que enquanto a pessoa estiver na reserva, recebe a remuneração igual àquele que está no mesmo posto no ativo. Não foram os militares que escreveram isso. Não foram os funcionários que escreveram isso. Não foram os polícias que escreveram isso. Foi o próprio Conselho de Ministros que fez isso em forma de proposta de lei e essa lei foi aprovada pela Assembleia da República. Queremos ver o cumprimento disso. Nada de contar cada historieta. Há pessoas que vocês estão a tirar do Estado para irem trabalhar no Partido Frelimo. Quando chega o momento de ir à reforma, o Tribunal Administrativo não reconhece os vencimentos que eles estão a ganhar lá no partido. Por exemplo, os primeiros secretários provinciais são tratados como governadores. Eles saem, vão buscar um administrador ou um chefe de posto no Estado, colocam como primeiro secretário. Enquanto o primeiro secretário ganha como governador, quando vai à reforma, tem que voltar para ficar chefe de posto. Isto é destruir a vida de pessoas. Exato. E eu quero agradecer o Tribunal Administrativo por estar a exigir o enquadramento deste grupo de gente na tabela salarial única. Não estão a conseguir, estão a desgraçar pessoas. Vamos parar de fazer palhaçada, meus senhores. Quem quer trabalhar para o partido, tem de ir ao partido. Quem quer trabalhar para o Estado, tem de trabalhar para o Estado. Nada de mobilidade de pessoas do partido para o Estado, Estado para partido. Agora gostaríamos de ouvir a sua opinião. O que você acha desta grande revelação? Deixe a sua opinião nos comentários.